Competência de área 4. Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. H15. Identificar a relação de dependência entre grandezas. Identificar a relação de dependência entre grandezas é essencial para compreender como uma grandeza afeta ou é afetada por outra. Aqui estão algumas estratégias para identificar essa relação. 1. Análise de contexto. Item: entenda o contexto do problema e identifique quais grandezas estão envolvidas e como elas estão relacionadas. Por exemplo, em um problema de velocidade, é importante entender como a distância percorrida e o tempo decorrido estão relacionados. 2. Identificação de variáveis. Item: identifique as variáveis que representam as grandezas em questão. Por exemplo, em um problema de crescimento populacional, as variáveis podem incluir o número de indivíduos e o tempo decorrido. 3. Observação de padrões. Item: observe se existe um padrão ou tendência nos valores das grandezas à medida que uma delas muda. Por exemplo, ao aumentar a quantidade de combustível em um veículo, observe como isso afeta a distância que o veículo pode percorrer. 4. Aplicação de modelos matemáticos. Item: use modelos matemáticos para descrever a relação entre as grandezas. Por exemplo, uma equação que relaciona duas ou mais variáveis pode ajudar a entender como elas se influenciam mutuamente. 5. Experimentação e observação. Item: realize experimentos ou observe situações reais para estudar a relação entre as grandezas. Por exemplo, em um experimento de física, altere uma variável e observe como isso afeta outra variável. 6. Interpretação de gráficos e tabelas. Item: analise gráficos ou tabelas que representam as grandezas em questão. Observe como as curvas ou linhas estão relacionadas umas com as outras para entender a dependência entre elas. 7. Entendimento causal. Item: compreenda a relação causal entre as grandezas, se uma delas influencia diretamente a outra. Por exemplo, a temperatura ambiente pode influenciar diretamente a taxa de crescimento de uma planta. 8. Consideração de fatores externos. Item: leve em consideração fatores externos que possam afetar a relação entre as grandezas. Por exemplo, em um estudo sobre temperatura e pressão atmosférica, é importante considerar a altitude. Ao identificar a relação de dependência entre grandezas, é possível compreender melhor como as variáveis interagem umas com as outras e prever como uma mudança em uma delas afetará as outras. Isso é fundamental para resolver problemas em uma variedade de contextos, desde problemas matemáticos até situações do mundo real. H16. Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Resolver situações-problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais requer a aplicação de conceitos matemáticos específicos. Aqui estão algumas etapas para resolver esse tipo de problema. 1. Compreensão do problema. Item: leia cuidadosamente o enunciado do problema para entender quais grandezas estão envolvidas e como elas se relacionam entre si. Identifique se a variação é diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. 2. Identificação das grandezas e relações. Item: identifique as grandezas envolvidas e estabeleça a relação entre elas. Por exemplo, se a velocidade de um carro é diretamente proporcional à distância percorrida e inversamente proporcional ao tempo gasto, as grandezas seriam velocidade, distância e tempo. 3. Aplicação da proporcionalidade. Item: utilize a propriedade da proporção para resolver o problema. Se as grandezas são diretamente proporcionais, utilize a fórmula igual BA igual DC, onde A e B são os valores de uma grandeza, e C e D são os valores correspondentes da outra grandeza. Se são inversamente proporcionais, a fórmula será multiplicação igual multiplicação A multiplicação B igual C multiplicação D. 4. Organização dos dados. Item: organize os dados do problema de maneira clara, atribuindo valores às grandezas conforme necessário e garantindo que unidades de medida compatíveis sejam usadas. 5. Resolução do problema. Item: aplique as relações proporcionais identificadas para resolver o problema. Isso pode envolver a resolução de equações, proporções ou sistemas de equações, dependendo da complexidade do problema. 6. Verificação e interpretação da solução. Item: verifique se a solução encontrada satisfaz as condições do problema e se faz sentido no contexto apresentado. Interprete os resultados obtidos em termos do problema original. 7. Revisão e reflexão. Item: revise cuidadosamente o processo de resolução do problema para identificar possíveis erros ou equívocos.
Reflita sobre o método utilizado e considere se existem maneiras mais eficientes de resolver problemas semelhantes no futuro. Ao seguir essas etapas, é possível resolver eficazmente situações-problema envolvendo a variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais, utilizando os conceitos matemáticos apropriados e garantindo soluções precisas e relevantes para o contexto apresentado. H17. Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Para resolver situações-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais, e para analisar informações relacionadas a essa variação como recurso para a construção de argumentação, é fundamental entender os conceitos e as relações entre essas grandezas. Aqui estão algumas orientações para abordar essas habilidades. Resolver situações-problema. Compreensão do problema. Item: leia atentamente o problema para identificar as grandezas envolvidas e a natureza de sua relação, direta ou inversamente proporcional. Entenda o que está sendo solicitado e as informações disponíveis. 2. Identificação das grandezas e relação entre elas. Item: identifique as grandezas envolvidas no problema e determine se elas variam diretamente, aumentam ou diminuem juntas, ou inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. 3. Aplicação de fórmulas ou modelos matemáticos. Item: utilize fórmulas ou modelos matemáticos adequados para resolver o problema, levando em consideração a natureza da relação entre as grandezas. Por exemplo, se as grandezas variam diretamente, use a fórmula igual y igual kx, onde k é a constante de proporcionalidade. Se variam inversamente, use igual xy igual k. 4. Resolução dos cálculos. Item: realize os cálculos necessários para resolver o problema, substituindo os valores conhecidos na fórmula e encontrando os valores desconhecidos. 5. Interpretação dos resultados. Item: interprete os resultados encontrados, garantindo que façam sentido no contexto do problema. Verifique se as unidades estão corretas e se as respostas estão de acordo com as expectativas. Analisar informações para a construção de argumentação. Coleta de dados relevantes. Item: identifique e colete informações relevantes sobre as grandezas em questão, incluindo dados quantitativos e qualitativos que descrevam sua variação. 2. Análise de relações e tendências. Item: analise as informações para identificar relações e tendências entre as grandezas. Determine se essas relações são diretas, inversas ou não lineares. 3. Interpretação e argumentação. Item: baseie-se nas informações coletadas para construir uma argumentação sólida e coerente. Explique como as relações entre as grandezas afetam o resultado desejado e forneça evidências para apoiar suas conclusões. 4. Consideração de variáveis relevantes. Item: considere outras variáveis que possam influenciar a relação entre as grandezas e leve-as em conta ao construir sua argumentação. 5. Apresentação de conclusões. Item: apresente conclusões claras e bem fundamentadas com base na análise das informações. Explique as implicações das relações entre as grandezas e suas possíveis aplicações práticas. Ao desenvolver essas habilidades, você será capaz de resolver efetivamente situações-problema que envolvem a variação de grandezas e usar informações relacionadas a essa variação como recurso para construir argumentações convincentes e fundamentadas. H18. Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. Avaliar propostas de intervenção na realidade que envolvem a variação de grandezas requer uma análise cuidadosa das implicações das mudanças planejadas e sua eficácia na resolução do problema em questão. Aqui estão algumas etapas para realizar essa avaliação. Compreensão do problema. Item: entenda claramente o problema ou desafio que está sendo enfrentado e identifique as grandezas que estão variando e sua relação com o problema. 2. Identificação das grandezas relevantes. Item: identifique as grandezas que estão envolvidas no problema e as que serão afetadas pela intervenção proposta. Determine como essas grandezas estão relacionadas e como sua variação pode influenciar o resultado. 3. Análise das propostas de intervenção. Item: analise as propostas de intervenção disponíveis, avaliando sua viabilidade técnica, econômica e ambiental. Considere como as propostas afetarão as grandezas envolvidas e se são adequadas para resolver o problema de forma eficaz. 4. Previsão de consequências. Item: preveja as consequências da implementação de cada proposta de intervenção, considerando como as mudanças nas grandezas afetarão o sistema como um todo. Antecipe possíveis efeitos colaterais ou impactos indesejados.
5. Avaliação da eficiência e eficácia. Item avalie a eficiência e eficácia de cada proposta de intervenção na resolução do problema. Considere se as mudanças propostas levarão a melhorias significativas e se são sustentáveis a longo prazo. 6. Comparação de alternativas. Item compare diferentes propostas de intervenção para determinar qual oferece a melhor combinação de benefícios e custos. Considere aspectos como custo-benefício, impacto ambiental e aceitação pela comunidade. 7. Consultas e feedback. Item consulte especialistas relevantes e partes interessadas para obter feedback sobre as propostas de intervenção. Considere as opiniões e preocupações de todos os envolvidos antes de tomar uma decisão final. 8. Tomada de decisão e implementação. Item tome uma decisão informada com base na avaliação das propostas de intervenção. Implemente a intervenção escolhida de maneira cuidadosa e monitore seus efeitos ao longo do tempo. 9. Ajustes e reavaliação. Item faça ajustes conforme necessário com base nos resultados observados e reavalie periodicamente a intervenção para garantir sua eficácia contínua. Ao seguir essas etapas, é possível avaliar de forma abrangente as propostas de intervenção na realidade que envolvem a variação de grandezas, garantindo que as decisões tomadas sejam fundamentadas, eficazes e sustentáveis.